Eu quero fazer essa reflexão a você que serviu a Deus durante anos. E você não serviu de qualquer jeito. Você fez isso com alegria, você fez isso com o seu melhor. Mas num dado momento da sua vida, uma tragédia espiritual aconteceu. E a mensagem de hoje é para você que se sente desgostoso das coisas de Deus. Você que teve uma grande decepção com as coisas sagradas. Você dedicou tempo, você dedicou a sua vida, muitos anos de sua vida, ao serviço de Deus, ao serviço da obra dele. E num dado momento da sua vida você teve uma séria decepção. Você teve uma perda significativa. Você teve um fracasso oriundo dos homens. Algo que você jamais esperava que acontecesse. E você acabou atribuindo isso a Deus. Eu quero contar para você a história da Arca de Deus. Quando Davi assumiu o reinado após alguns anos, Davi decidiu trazer a Arca para Jerusalém. A Arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. E a Arca ficara lá durante 20 anos. E no dia do transporte da Arca para Jerusalém, Davi estava feliz, Davi estava alegre. Ele ia dançando, cantando, louvando a Deus diante da arca. Afinal de contas, aquilo era a obra de Deus. E de repente, os bois que carregavam a arca na carroça, os bois tropeçaram. E quando a arca ia caindo, um homem chamado Uzá era filho de Abinadab, que havia guardado a arca durante 20 anos. Uzá, ele foi tocar na arca para segurá-la, para impedir que a arca caísse, danificasse alguma coisa. E diz a Bíblia que Deus feriu Uzá. Deus irrompeu contra Uzá e este morreu. Ele foi punido ali. E aquilo deixou Davi extremamente desgostoso. O trecho bíblico diz: desgostou-se Davi. E ali ele não quis mais levar a arca para Jerusalém, deixando ela num outeiro, num lugar ali, na casa de um homem chamado Obed-edom. Foi o que aceitou naquela ocasião, diante daquela tragédia, foi o que aceitou guardar a arca. Eu quero fazer essa reflexão a você que serviu a Deus durante anos. E você não serviu de qualquer jeito. Você fez isso com alegria, você fez isso com o seu melhor. A exemplo de Davi, você dançava, você louvava, você era ativo nos ministérios, você fazia parte do louvor, você era aquela pessoa que trazia convidados para a igreja com frequência. Você era o primeiro a chegar e um dos últimos a sair. Você era extremamente dedicada naquilo que você fazia dentro da obra de Deus, e isso era maravilhoso para você. Mas num dado momento da sua vida, uma tragédia espiritual aconteceu. Sabe, você teve um tremendo desgosto. Você foi traído, foi traída. O seu casamento acabou aonde? Dentro da igreja. Uma pessoa que você confiava veio a interferir no seu casamento. E você foi traído, foi traída. Você emprestou o seu nome para alguém e o seu nome veio a sujar. Você teve um calote, você teve uma grande decepção financeira dentro da igreja, com as pessoas que faziam parte do ministério junto com você. Sabe, você contraiu uma doença, você contraiu um câncer, uma séria doença, e você foi submetido a procedimentos dolorosos e muitos gastos, e você não teve ninguém para te ajudar, e você ficou tremendamente desgostoso. Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho. E isso judiou demais de você. E você perguntou: por que justo comigo, Deus? Sendo que eu estou fazendo a tua obra, sendo que eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou aqui tratando da arca sagrada. Eu estou cuidando daquilo que é sagrado. Eu sirvo a Deus. E essa tragédia veio acontecer comigo. E a exemplo de Davi, você também desgostou-se. Você não foi mais à igreja, ou se foi, diminuiu a frequência. Você não se doa mais como se doava antes, e não por falta de saúde ou disposição ou condição financeira, mas porque você realmente ficou muito chateado. Uma confusão aconteceu na sua cabeça e você se pergunta até hoje sem respostas. Por que justo comigo? Que fazia tudo certo, que fazia o meu melhor para Deus, que me aplicava de todo o coração em tudo que eu fazia. Davi também passou por isso. Davi não quis mais levar a arca para Jerusalém. Ele não quis mais. Um homem voluntário se apresentou e a arca ficou na casa dele.
3 meses. E em 3 meses Deus o abençoou em tudo e também a toda a sua casa. Interessante que a arca ficara 20 anos na casa de Abinadab. E bênçãos não aconteceram tanto quanto aconteceram na casa de Obed-edom, que ficou com a arca apenas 3 meses. É bem diferente, né? 20 anos para 3 meses. Eu quero dizer a você que depois disso, Davi soube da notícia e Davi decidiu dar a si mesmo mais uma chance. Ele não deu mais uma chance a Deus. Ele deu uma chance a si mesmo. E ele decidiu retomar a arca de Deus e trazê-la, retomar aquele percurso que ele havia abandonado. Só que dessa vez ele fez uma observação nas Escrituras e ele viu que ele tinha errado em algumas coisas. Por exemplo, levar a arca de Deus sobre carro de boi. Lá atrás, Deus havia ordenado que a arca fosse levada apenas pelos sacerdotes, sobre os ombros. Então ele mudou essa questão, uma questão que não tinha nada a ver, afinal de contas ele tinha dado um carro novo para Deus. Mas Deus não havia pedido um carro novo. Deus havia pedido contato, sacrifício voluntário. E ele decidiu obedecer essa questão. Mais uma questão que ele decidiu também observar, e ele não tinha feito antes, ele apresentou sacrifícios de louvor a Deus. A cada 6 passos que os sacerdotes davam, ele parava e oferecia um sacrifício de adoração. Então aquilo agradou a Deus, aquela reverência, aquela obediência, e não somente o servir com alegria, não somente a boa intenção, como outrora havia sido feito. E ele conseguiu levar a arca a Jerusalém. Foi grande o renovo espiritual que aconteceu naquele dia. Houve sacrifícios, o povo participou, cada um levou para casa um bom pedaço de carne e as pessoas voltaram abençoadas. Eu quero dizer a você que essa grande decepção que aconteceu com você num dado momento da sua vida não foi para que você parasse, não foi para que você se decepcionasse com Deus e causasse uma distância entre você e aquilo que você fazia, mas foi para que você revisse algumas coisas que nós fazíamos ou fazemos com boas intenções, mas Deus não pediu. Vamos rever algumas questões, vamos consertar algumas coisas que só dependem de nós, mas vamos voltar a nos envolver com a arca. Vamos voltar a nos envolver com aquilo que é sagrado. Deus nunca quis ferir ninguém, Deus nunca quis prejudicar ninguém. Somos nós mesmos quem não observamos com detalhes a vontade de Deus. Fazemos a nossa vontade cheios de boas intenções. Não foi Deus que causou esse sofrimento na sua vida. Não foi Ele quem mandou isso como punição. Mas nós temos que entender isso e saber continuar fazendo aquilo que é sagrado com alegria. É isso que Deus espera de você. Volte hoje mesmo ao convívio da fé. Volte hoje mesmo ao convívio com os irmãos. Se envolva de novo com aquilo que você fazia com alegria. Mas agora, observe um pouco melhor aquilo que Deus pede e não somente aquilo que você quer.